Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Matheus Henrique, do canal Autocrítica da Direita. Peço que se inscrevam no canal, assistam os outros vídeos. E se por acaso os vídeos ficarem longos, eu recomendo que acelerem para 1.5 ou 1.75 vezes, que ainda dá para entender e fica mais rápido. Hoje eu vou falar sobre o problema de um tipo de discurso que eu percebo que está se difundindo muito nos meios conservadores, nos meios da direita aí, principalmente entre os inscritos do canal do Conde Lopê e da Débora Barbosa, pelo que eu pude observar aí. E eu acho que essa mentalidade é extremamente nociva, porque ela é parasitária para a força política da direita. Pessoas alinhadas com essa mentalidade vão ser, é óbvio que nada acontece do dia para a noite, mas no futuro vão ser uma grande ameaça aí interna, um agente enfraquecedor interno da direita, que para mim são os piores inimigos, como eu sempre falo, né? Que o inimigo que vai e te encara logo de frente, que você sabe quem ele é, você sabe que ele vai atacar, então você já é um inimigo que apesar disso você tem pelo menos como traçar uma estratégia. O pior é o inimigo interno, o inimigo invisível, que você não sabe de onde ele vai atacar, não sabe direito, achava que ele era seu amigo e depois vira inimigo, isso que é o pior. Então assim, a proposta do meu canal não é falar o óbvio, não é falar o que todo mundo já está falando, porque, como disse na introdução da Arte da Guerra, o Sun Tzu, o sábio olha o problema quando ele ainda está em germe, e os burros olham o problema quando ele já está muito grande e não tem solução. Então eu procuro olhar os problemas, procuro seguir esse exemplo do sábio e olhar os problemas quando eles estão germinando ainda, os problemas que ainda não se apresentaram para a direita. Imagina se a direita tivesse olhado os problemas há 15 ou 20 anos atrás. É isso que eu estou tentando fazer, ver os problemas que ninguém está falando, ninguém está comentando, a pessoa vai até considera amigo, até considera aliados da direita, mas que no final vão dar uma facada nas costas da direita. E agora eu percebo que a mentalidade, que esse problema, esse tipo de mentalidade perniciosa que vem se espalhando, é a mentalidade, vamos dizer, do desprezo à política, a mentalidade que busca ser antipolítica e que busca se fundamentar na ideia de que a nomenclatura direita-esquerda e os valores que fundamentam os grupos políticos considerados direita ou esquerda estão todos igualmente errados. É a mentalidade que as pessoas falam: eu não sou nem direita nem de esquerda, eu sou pra frente, ou eu não quero ser dominado por ninguém, ou qualquer merda assim. Então, nesse vídeo eu vou tentar sondar os problemas, como surgiu essa mentalidade, os problemas dessa mentalidade e por que eu estou indignado com a proliferação desse tipo de discurso. Então eu já posso adiantar que eu estou indignado porque essa proliferação desse tipo de discurso atinge as pessoas que poderiam ser potencialmente conservadoras e potencialmente direitistas. Atinge as pessoas que são mais apegadas aos valores tradicionais, são religiosas, que querem preservar os valores tradicionais e que poderiam ser agentes de um projeto político conservador, poderiam contribuir para o projeto político conservador ganhar e, consequentemente, existir um governo menos prejudicial em todos os países do Ocidente, mas que essas pessoas não colaboram com esse projeto de poder, não fazem o que poderiam fazer como agentes políticos eficientes para ajudar o melhor projeto de poder viável, porque elas caem nessa armadilha do discurso: não, eu não sou nem esquerda nem direita, que eu sou o fodão, eu estou acima do bem e do mal, eu estou acima das divisões de esquerda e direita, não vou participar. E se isso aí atingisse a esquerda, se fossem potenciais esquerdistas, potenciais eleitores do PT, eleitores do Ciro, sei lá, que caíssem nessa mentalidade, eu acharia ótimo, não estaria falando sobre isso e talvez estivesse até incentivando o pessoal que pensa assim. Mas o grande problema é que essa mentalidade atinge apenas aqueles que têm potencial para ser conservador. Esse que é o grande problema.
Então, no canal da Débora Barbosa, teve 2 vídeos que ela falou sobre isso. Que teve um que foi esquerda e direita são os 2 lados da mesma moeda, e já faz um tempo que ela inclusive passa um pano para a Rússia, não abertamente, mas discretamente. Ela vai dizendo que a Rússia não é tão ruim assim quanto o pessoal fala, etc. Aí foi criticado nos comentários, isso eu até achei saudável, achei construtivo, e dos inscritos aí terem criticado isso aí no canal. Mas no segundo vídeo eu percebi pelos comentários que o pessoal tá mesmo embarcando nesse discurso pernicioso, e esse discurso que vai ser futuramente um agente enfraquecedor da esquerda. E pelos comentários isso ficou claro. Então, qual que é a linha de raciocínio dela? O que ela argumenta é que existe uma elite global que quer dominar a sociedade, que essa elite não tem forma, não tem lado. Ela procura usar todos os lados para controlar as pessoas. Então, muito bem. Isso aí eu até concordo. Mas o fato dela usar todos os lados, dela procurar se beneficiar de todos os lados, não quer dizer que qualquer lado, qualquer posicionamento necessariamente vai estar agindo de acordo com o interesse dessa elite. Porque se você disser isso, você está caindo mais ou menos no mesmo paradoxo do Michel Foucault. Que o Michel Foucault, no Vigiar e Punir, no negócio da microfísica do poder, ele fala que tudo que existe são relações de poder, não existe relação desinteressada. Você aprendeu a ler e escrever porque os caras querem te dominar, querem te sacanear, é tudo relação de poder. Então, já que tudo é relação de poder, como que eu vou confiar logo no senhor Michel Foucault? Logo no livro que ele escreveu. Então, esse livro também é uma relação de poder. As ideias de Foucault também são porque ele está querendo dominar a gente, que não sei o quê. Então, acaba que se você embarcar nessa ideia, você não consegue falar porra nenhuma, porque tudo vai ser relação de poder, então por isso tudo está deslegitimado, então essa própria ideia também está deslegitimada e foda-se. E aí, acabou, entendeu? E essa ideia da Débora Barbosa é a mesma coisa. Então, se você acha que tudo é para dominar, todos os lados estão infiltrados por uma elite global que vai dominar e vai passar, vai transmitir seus valores e fazer a gente submeter aos seus valores, e não existe possibilidade de ter um valor além disso, então essa ideia também, a gente também está falando isso porque foi premeditado que uma elite global vai fazer isso para controlar a gente, que não sei o quê, então os nossos valores também estão errados. Então, se você admite que todo valor político, porque todo valor moral se reflete no valor político na medida que ele se estende para a aplicação na sociedade. Então, todo valor moral, de alguma forma, pode se sintetizar com uma organização social que preserve aquele valor moral. Então, se você está falando que todo valor político, todo valor moral não, se você está falando que é impossível você traduzir um valor moral em uma proposta política, que todas essas propostas políticas necessariamente vão estar viciadas porque são controladas por uma elite global, então você está dizendo que todos os valores que existem em circulação na sociedade são premeditados para essa elite global, consequentemente você está cometendo esse erro, está no raciocínio circular e paradoxal e errado que eu mencionei antes. E por outro lado, se você admite que é possível a pessoa defender publicamente e a pessoa ter acesso a valores que colidem com os interesses dessa elite global, que é uma coisa óbvia, que o próprio fato da Débora Barbosa estar falando sobre isso e criticando já mostra que o próprio discurso dela admite a possibilidade de existir a circulação na sociedade de valores contra os interesses dessa elite global. Então, se você admite a possibilidade de esses valores existirem, então você está admitindo que é possível existir um posicionamento político e existir uma forma de organização política e uma organização de uma proposta de ação política que se baseia em valores que são contrários aos interesses dessa elite global. Então, se você está falando isso, então você já está dizendo que é possível existir uma ação política legítima. Então, o que a Débora Barbosa está falando, ela não percebe isso, mas o que ela está falando necessariamente leva à conclusão de que é possível existir uma ação política baseada no uso de determinado poder, de determinado controle dos meios aí, de influência na sociedade para resistir, para preservar os valores que colidem, que são agressivos a esses interesses dessa elite secreta. Ou seja, isso que ela tá, o raciocínio que ela
que ela segue nos vídeos é falando, olha, já que existe uma elite secreta que permeou todos os lados, necessariamente todos os valores vão estar de acordo com essa elite secreta, então não tem alternativa. Então eu vou viver no mato, plantar minha comida, etc, e vou me excluir da política. Então, essa ideia necessariamente leva a isso mesmo. Então se a pessoa acha que está tudo uma merda, que o mundo jaz no maligno, não existe, a esquerda e a direita estão erradas, então a pessoa tem que viver numa comunidade hippie, alguma coisa assim, viver plantando a sua própria comida e isolado do debate público, igual os Amish, mais ou menos. Então, tipo, se a pessoa quer viver daquele jeito, beleza. Agora, o que é o pior é que essas pessoas acabam, vamos dizer, de alguma forma, se ligando ao movimento conservador e flertando, às vezes, com o movimento conservador, só que chega lá, elas mostram que não são conservadores porra nenhuma, e, de repente, ainda consegue fisgar alguns admiradores, alguns simpatizantes do movimento conservador e arrastar eles de novo para essa mentalidade da comunidade hippie. Esse que é o grande problema. Então, como eu falei, essa conclusão de que tudo está controlado por essa elite secreta, então a única solução é viver numa comunidade hippie. Isso aí está errado pelo que eu falei anteriormente. É um raciocínio que o desenvolvimento dialético desse raciocínio leva a um paradoxo, então ele está errado, porque ele é impossível, e a forma como ela aborda essa questão no canal, ela não está entendendo isso. Por quê? Porque, como eu já falei nos vídeos anteriores, refutando Débora Barbosa e Débora Barbosa refutada, o problema da Débora é que ela tem muito conhecimento, acumula muitas informações importantes e muitas verdadeiras, mas o problema é que entre esse conjunto aí, que geralmente é desprezado como teoria da conspiração e tal, mas que tem muita coisa que é verdade mesmo, nesse conjunto de conhecimento, como as pessoas aí que desenvolveram um método científico mais rigoroso, etc., desprezaram esse tipo de conhecimento não é geralmente interpretado e organizado de forma correta para você identificar o que é mentira, o que é verdade ali. E você tem instrumentos teóricos baseados até na raiz da filosofia da ciência, do tipo de análise que você vai fazer, que permitam uma interpretação realista da situação política atual, baseada que, vamos dizer, permita uma conexão dialética dessas informações que chega a uma conclusão realista. Então acaba, o que eu quero dizer com isso? Acaba que ela acumula muitas informações, mas não sabe articular essas informações com uma interpretação coerente, bem estruturada da situação concreta e da realidade atual. E esse problema desse raciocínio em relação ao governo global e a não existir esquerda e direita é um exemplo disso. Então, assim, nesse próprio vídeo, ela mostra a fraqueza desse tipo de raciocínio quando ela vai dar o exemplo dos problemas da direita. Que ela falou, não, a esquerda trabalhista aqui no Reino Unido é uma merda e tal, mas o Boris Johnson também é uma merda, porque o Boris Johnson queria aumentar o número de policiais nas ruas. Então, tipo, porra, como assim aumentar o número de policiais é necessariamente uma coisa ruim? Tipo, o Estado vai nos dominar, não sei o quê. Mas e se existe, sei lá, o aumento de casos de terrorismo, de traficantes, sei lá, e realmente vai ser benéfico aumentar o número de policiais? Então, acaba que o problema da teoria da conspiração, e que é isso que eu me propus a falar no começo do vídeo, que é o que é a teoria da conspiração, como que é a estrutura da teoria da conspiração e tal, tentar comentar sobre isso, e por que a direita se sente atraída por esse tipo de teoria e a esquerda e os liberais não se sentem. Então, tipo, esse tipo de declaração que ela falou aqui, olha, a esquerda também é ruim porque vai aumentar o número de policiais. Então, assim, isso se sintetiza com o que ela estava falando antes, que o sistema procura dominar as pessoas, procura monitorar as pessoas, obrigar as pessoas a fazer não sei o que e tal. Então, tipo, baseado nisso, o aumento de número de policiais vai ser o aumento desse problemão do sistema que quer controlar a gente, que não sei o que. Então parece que é uma coisa automática, só que na verdade, porra, se você analisar concretamente a situação, às vezes realmente é positivo aumentar o número de policiais. Então é uma discussão que parte de pressupostos muito contestáveis, muito duvidosos e mal construídos, como se eles fossem coisas óbvias, esquecendo o estabelecimento dos valores que devem ser prioridade
para a proposta política que você resolve defender. Então, tipo, toda a proposta política você faz girando em torno de valores morais. E por que então o domínio dos malvadões lá, das sociedades secretas, etc., é ruim? É porque eles são agressivos aos valores morais que a gente defende. Então, tipo, se você não sabe nem direito quais são os valores morais que você defende, por que você vai ficar tão puto assim com a elite global, que não sei o que tá fazendo alguma coisa? No mínimo, porque eles estão invadindo minha privacidade, não sei o que. Então, a sua privacidade, a sua liberdade é um valor que você defende. Então, você tem que estar consciente desses valores e, no mínimo, você entender que a discussão sobre o fundamento desses valores é tão importante quanto a análise do que está acontecendo para fazer a proposta política. Então, se você não tem consciência de quais são esses valores, você vai entrar nesses automatismos aqui, tipo, que não tem nada a ver. Tipo, aumentar o número de policiais automaticamente errado, que não sei o quê. Então, então o valor do Estado diminuir é mais importante do que a segurança das pessoas. Então, se acontecer um monte de assassinato, coisa porque não tem policial, não, isso é bom porque o Estado diminuiu, os malvadões que vão controlar a sociedade diminuíram o poder. Então, isso é um absurdo, Então, tipo, nesse tipo de discussão parece que a ideia básica de uma sociedade saudável, que funcione, que as pessoas tenham o direito de levar a sua vida, desenvolver suas atividades e tal, ter uma vida satisfatória. Isso aí é mais importante do que ficar, porque o Estado tem que se fuder, o Estado tem que diminuir e tal. Porque, às vezes o aumento do número de policiais, alguma coisa assim, pode ser benéfico para a maioria das pessoas. Então isso aqui entra na ideia de por que a direita, por que na verdade os conservadores se preocupam com a ideia de teoria da conspiração e por que os liberais e a esquerda não se preocupam. Porque geralmente a ideia das sociedades secretas, dos grupos aí do poder secreto que controlam as instituições mundiais são ligados a valores antitradicionais e anticristãos. Então, tipo, os liberais na verdade estão cagando. Já existe mesmo o projeto do Jorge Soros, Clube Bilderberg, mas que se foda, se a gente puder ganhar dinheiro, se a gente puder ter prazer material, etc, e comercializar com o que a gente quiser, tá beleza. Então, tipo, eles dizem, não, isso é besteira, isso não existe, tal, mas na verdade eles não têm ideia se existe ou não. Acontece que não tem motivo para eles se preocuparem com a existência disso, porque mesmo se existisse esse esquema de domínio global, esse esquema não é agressivo para os valores que eles consideram importantes para eles. Então eles estão cagando para isso. E a esquerda é a mesma coisa, porque teoricamente essas ONGs, essas organizações são perigosas porque defendem o aborto, defendem as drogas, querem acabar com a civilização cristã. Então a esquerda também também defende essas pautas, então tá cagando. Então, na verdade, a discussão mais importante não deveria ser sobre a validade das teorias da conspiração, sobre governo global, sociedades secretas e tal, mas é sobre a fundamentação dos valores que a sociedade deve preservar, porque se todo mundo tiver consciência da importância desses valores, como que se deve defender, como que a inteligência humana consegue alcançar a importância desses valores e por que esses valores têm que ser preservados, se todo mundo tiver consciência de que esses valores são reais e têm que ser preservados, não precisa, olha, existe uma sociedade secreta dominando, não sei o que, se esses valores forem bem estabelecidos, bem sólidos, se tiver alguém que vá contra esses valores, uma hora ou outra essa pessoa vai se fuder, porque vai ficar óbvio para um grande número de pessoas que é necessária a preservação desses valores e as pessoas vão se dispor a preservar esses valores. Então, o mais importante é a discussão filosófica sobre a fundamentação dos valores morais. E se existe alguma sociedade, algum grupo maluco aí que tem muito poder, mas quer acabar com esses valores, se tiver muitas pessoas dedicadas a preservar esses valores, esse grupo vai fracassar, porque eles não vão conseguir abrir a cabeça das pessoas e tirar a convicção delas naqueles valores. E se tentar fazer isso, vai dar uma merda muito grande. As pessoas vão arrumar alguma forma de se defender. Então a Débora, ela não tem a visão dialética adequadamente desenvolvida para ela articular a quantidade grande de informações que ela está procurando articular e apresentando no canal. Então, por exemplo, quando você vai falar sobre os valores, qual que é a fundamentação dos valores morais que ela acredita? Ela não explica direito. Fala, não, eu não sou cristã, acredito em Deus, mas não sou cristão, não sigo nenhuma religião, porque as religiões querem dominar, mas eu acredito em valores tradicionais, isso aqui. Mas ela pelos vídeos dela não dá para entender nada de, tipo, a crença dela nesses valores
tradicionais é apenas um achismo, não é uma coisa bem consolidada. Se é uma coisa bem consolidada, teria que ter um trabalho filosófico, teria que recorrer à escolástica, à patrística, ao Sócrates, Platão, Aristóteles e tal, estudos da filosofia clássica e da filosofia tradicionalista que dão instrumentos para a inteligência humana entender qual que é a fundamentação desses valores. Então, se a pessoa não tem essa consciência da importância desse tipo de fundamentação desses valores, ela adere a esses valores por mero achismo, que ela acha maneiro e tal. Então, se a pessoa tem a teoria da conspiração aí, que tem as sociedades secretas e não sei o que estão dominando, eu não digo que isso seja falso, pode ser até verdadeiro, mas o perigo disso aí só pode ser mensurado se ele for colocado em questão o quanto esses esquemas são agressivos para os valores que realmente são importantes e por que esses valores são importantes. Então a Débora nunca demonstra, vamos dizer, disposição em procurar fundamentar adequadamente esses valores. Então se ela fala que é perigoso, não sei o quê, por que é perigoso? Isso não é fundamentado. Então isso mostra que ela está nesse raciocínio, nessas acusações de que não existe esquerda e direita, não sei o quê, viajando, porque não está articulando isso com os valores morais necessários que estariam em jogo aí. Então isso aí se reflete muito bem nos comentários que eu observei no canal, que tem muitas pessoas que às vezes até mesmo tentando transmitir uma impressão de sabedoria bíblica escondida e não sei o que, elas procuram usar frases que elas não têm noção vamos dizer, do fundamento disso, mas isso só mostra que as pessoas estão querendo, só mostra uma tentativa de mostrar que é o gostosão, que está acima do bem e do mal, acima de rótulos de esquerda e direita, não sei o que, mas na verdade o pessoal não sabe o que está falando. Então aqui, tem uns que falam assim, o mundo jaz no maligno, ai do homem que confia no homem, porque não podemos confiar em políticos e não sei o que. Então, o que eu iria responder é o seguinte, é aquela coisa, se você não estuda, eu esqueci, mas se você não estuda política, não gosta de política, então você vai ser dominado por aqueles que gostam de política. É mais ou menos isso. Então o cara tá falando, o mundo jaz no maligno, ai do homem que confia no homem, que o homem não pode confiar no homem, não podemos confiar em política, não sei o que. Então, muito bem, seja coerente com o seu discurso, então sai da sociedade, vai viver numa sociedade Amish, numa tribo indígena, numa comunidade hippie, alguma coisa assim, plantando seu próprio alimento, e não se meta, não dê opinião sobre a política a política normal, a não ser que você queira ser feito de trouxa, porque aí tudo bem, se você dá opinião sobre a política corrente, se posiciona e tal, não, porque todos eles são filhos da puta, ai do homem que confia no homem, que não sei o que, o mundo jaz no maligno, e você está lá participando da sociedade, então você está sendo feito de trouxa por aquele grupo que, na verdade, pode até ser mais prejudicial, pode ser pior para você, porque você vai estar ajudando esse grupo, porque quem não se interessa, não quer participar da política, vai ser dominado por aqueles que querem participar. Então é mais inteligente você ver aquele grupo, que às vezes tem um grupo que é bastante coerente com os seus valores, que respeita bastante os seus valores, e vai ser muito menos agressivo para você, se estiver no poder. Mas ao invés de você colaborar com esse grupo, você vai estar colaborando com mais filho da puta, com o pior, porque você está aderindo esse discurso de o mundo jaz no maligno, ai do homem que confia no homem. Aí o resultado dessa mentalidade você observa aqui nos comentários. Então tem um cara que fala, olha, capitalismo e comunismo são irmãos. A diferença entre os dois o capitalismo morde e assopra, o comunismo morde e coloca sal. Então, assim, eu não sou anarcocapitalista libertário, etc., mas eu não chego ao extremo de defender a extinção do Estado, essa palhaçada, mas eu defendo o capitalismo, eu sou de direita. Então o cara vem falar, não, capitalismo e comunismo são irmãos. É a mesma coisa. Então, eu acho isso uma idiotice. Como eu falei anteriormente, tem um sistema muito menos pior, que tem problemas, mas que são problemas muito menores que o outro. E aí então, você ao invés de apoiar esse sistema que te oferece muitos benefícios, tem algumas imperfeições, alguns problemas, mas também te oferece muitos benefícios. E tem um que não vai te oferecer nada, que só vai te fuder, os dois sistemas são iguais, igualmente ruins. A única diferença é que um é um pouquinho menos pior, mas eu desprezo os dois igualmente. Então o seu discurso é uma palhaçada, então você deveria realmente viver numa comunidade hippie, ou numa tribo indígena, alguma coisa assim. Então tem outro cara
que fala aqui, quem é cristão tem que ser apolítico, porque esse sistema jaz no maligno. Então é a mesma coisa, então você entrega o poder para quem quer foder os valores cristãos, a sociedade cristã, acabar com tudo, porque já que o cristão tem que ser apolítico, não pode participar da política, então entrega a política para os satanistas, os ateus e tal, que odeiam os valores cristãos. Essa que é a conclusão maravilhosa aí dessa mentalidade. Aí depois tem um cara que mostra aquilo que eu tinha falado anteriormente. Olha, eu só quero que me respeitem por ser conservador. Porém, esse respeito nunca tive do centro nem da esquerda. Então, agradeço as pessoas dizerem, esse aqui até foi melhor que eu pensava. Só que ele já demonstrou, eu só quero que me respeitem por ser conservador. Esse tipo de mentalidade, olha, eu só quero viver no mato, seguindo meus valores, seguindo a Bíblia e tal, numa comunidade isolada, não quero participar da política. Isso aí é um resultado da triste constatação que eu faço de que esse discurso é mais apelativo para as pessoas de inclinação conservadora. E que justamente por isso vai enfraquecendo um projeto de poder específico que é da direita e fortalecendo da esquerda. Então, por enquanto é isso. Acredito que ainda tenha mais coisas a falar sobre isso, mas por enquanto vou ficar só por isso mesmo e eu agradeço.